E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje você está na playlist aí do concurso preparatório da Marinha 2017. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para nunca mais perder nenhum vídeo. E hoje nós vamos falar exclusivamente de ligações químicas. O edital é bem claro quando ele fala de ligações iônicas e covalentes. No entanto, nós vamos tratar aqui também de ligações metálicas, tendo em vista que já tiveram questões nesse sentido. Não se esquece aí também de seguir as nossas redes sociais, Instagram e Facebook. É só digitar Espaço Química nos dois que você vai encontrar as nossas páginas aí. Vamos iniciar com ligação iônica. O nome já sugere muita coisa. Iônica, íon. Imagine só o seguinte, eu tenho duas situações aí. Vamos imaginar o sódio e vamos escrever também aqui o cloro. O sódio tem número atômico 11 e o cloro tem número atômico 17. Se tu lembrares lá de tabela periódica, tu vai lembrar o seguinte, que o sódio ele é um metal e o cloro é um não metal. Então a primeira característica de ligação iônica, ela é geralmente entre metais e não metais. É que a gente vê uma diferença absurda aí em relação à eletronegatividade. Para quem não sabe o que é eletronegatividade, é a tendência que um elemento tem de receber elétrons. Aqui a eletronegatividade dentre eles dois aí é muito distinta, é muito diferente. Se eu fizer, por exemplo, a distribuição eletrônica do sódio, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro também. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Vamos guardar isso aqui, vamos deixar de stand-by e eu vou te fazer uma pergunta. Para que esses elementos se ligam? Para que diabo que eles se ligam? Pessoal, na natureza, no universo, todo mundo quer ter estabilidade. Você está fazendo esse concurso aí para ter estabilidade, para ter uma tranquilidade na vida. Com os elementos químicos não é diferente. Tem uma galera aqui na tabela periódica que eles são os bambambãs aí, são os caras, que é justamente os gases nobres. Por que eles são nobres? Eles são nobres porque eles são estáveis, né? Eles são encontrados na natureza aí de forma isolada. Com exceção aí do hélio, todos os outros aí, eles têm 8 elétrons na camada de valência. O que significa isso? Significa que eles têm 8 elétrons na chamada última camada, na camada mais afastada do núcleo, certo? Todos eles aí tem 8 elétrons na camada de valência. Daí surge a regra do octeto. O que diz essa regra do octeto? Diz que para um elemento ser estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, assim como tem os gases nobres, claro, com exceção do hélio. Como o hélio tem número atômico 2, né, ele já é preenchido aí no subnível S, fica um S2. Certinho? Então, a regra é o octeto. Claro que há exceções, há elementos, né, que conseguem se estabilizar sem ter que ter 8 elétrons na camada de valência. Certo? Se tu observares aqui a configuração eletrônica do sódio, ele termina em 3s1. A camada de valência aqui é 3. Correto? Então, para ele ter 8 elétrons aqui na camada de valência, ele precisa ganhar 8. Só que tem um modo aí mais fácil. Se ele perder esse elétron aqui, ele fica com 8 aqui nessa camada aqui, que vai ser a última camada, na camada de valência. Então eu te pergunto, é mais fácil ele ganhar 7 ou ele perder esse 1 aqui? Obviamente que perder esse 1. Se ele perder esse 1, ele fica com 8 elétrons na camada de valência, certo? Agora em relação ao cloro. Qual é a camada de valência? É a camada 3, que é a última camada, é a camada mais afastada do núcleo. Então eu tenho quantos elétrons? 7 elétrons na camada de valência. Para ele
chegar a 8, ele precisa só de 1, certo? Então é mais fácil ele ganhar um elétron do que ele perder esses 7. Então o que ocorre? Quando o sódio ele se ligar com o cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 7, né? Então 2, 4, 6, 7. Esses pontinhos aqui é justamente o esquema de Lewis, certo? Quando a gente esquematiza isso aqui com pontinhos, a gente está esquematizando sobre a forma de Lewis. E o sódio tem apenas um elétron na camada de valência. O que ocorre? Se o sódio, para ter 8, precisa perder, então ele vai doar esse elétron aqui para o cloro, beleza? Então o cloro vai ficar estável, porque está ganhando um elétron, vai completar o octeto, e o sódio perde um elétron e também alcança a estabilidade. Então vai ficar o sódio na forma de cátion, ligado aí com o cloro na forma de ânion. Então aqui vai ficar a fórmula, o íon fórmula. Toda vez que se tratar de ligação iônica, não é molécula, viu? É íon fórmula, vai ficar NaCl. A carga aqui é 1, aqui é 1. Você faz aqui a regra da Xuxa. Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Então a forma vai ficar do cloreto de sódio. Espera aí, professor. Se o sódio ele perdeu elétrons, ele está ficando positivo? Certamente, pessoal. Ó, no estado fundamental, vou fazer um parênteses aqui para vocês. No estado fundamental, a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Se o sódio ele tem 11 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elétrons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então aqui é o meu sódio no estado fundamental. Se ele está perdendo um elétron, então esse elétron aqui vai sair, não vai mais existir. Eu te pergunto, ficou mais próton ou ficou mais elétron? Obviamente mais próton. Então vai ficar o quê? Positivo, certo? Quando o íon ele é positivo, ele é chamado de cátion. Quando o íon, no caso do cloro, que recebeu elétrons, ele é negativo, ele é chamado de ânion. Certo? Cátion e ânion. Você conseguiu entender esse raciocínio aqui, né? O cátion ele pode ser bivalente, monovalente. Se ele perder 2 elétrons, ele é um cátion bivalente. Se ele perder 3 elétrons, ele é um cátion trivalente. Mesma coisa ocorre com o ânion. Se ele recebe um elétron, ele é um ânion monovalente. Você pode utilizar essas terminologias sem problema algum. Vamos ver mais um exemplo aí. Alumínio tem número atômico 13 e o oxigênio 8. Alumínio é um metal, o oxigênio não é um metal. Então, tu já sabe que pode ocorrer aqui uma ligação iônica. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do alumínio. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Aqui já tem quantos? 10. Então, 3s2 deu 12 e 3p1. Vamos fazer agora do oxigênio agora. Então, 1s2, 2s2, 2p quanto? 2p4, né? Que é 8, aqui tem 4 mais 4, 8. Então, aqui na camada de valência do alumínio, ele tem quantos elétrons? Tem 2 mais 1, 3. Então, ele tem 3. Então, o alumínio tem 3 elétrons. Eu vou representar na forma de Lewis aqui. 3 pontinhos. E o oxigênio, ele tem quantos elétrons? 6 elétrons, né? Então, 2, 4, 6. Então, o alumínio ele precisa perder 3 elétrons e o oxigênio precisa ganhar 2, né? Para completar o octeto, certo? Então, vamos lá. Então, o alumínio doa esse elétron para cá
e dou esse elétron para cá. Note que o oxigênio já se estabilizou, que já completou o octeto, certo? Ele ganhou mais 2 elétrons, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganhou. Beleza. No entanto, ficou faltando um aqui. O que a gente faz? A gente acrescenta mais um oxigênio. Então, a valência dele é 6, né? 2, 4, 6. Aí eu pego esse elétron daqui e jogo para cá. Certo? Só que aí teve um problema. O alumínio se estabilizou, mas aqui ficou quantos, né? 2, 4, 6, 7. Ele precisa ganhar mais um esse oxigênio daqui. Aí lascou-se. Então eu jogo mais um alumínio aqui. Está precisando de um? Joga para cá. Agora esse oxigênio se estabilizou. Tem 8. Só que aqui sobrou 2. E agora? Jogo outro oxigênio aqui. E agora? Pega esses 2 e joga para cá. Então todo mundo agora se estabilizou. O oxigênio tem 8 elétrons. Está estabilizado, estava estabilizado. Certo? Então o alumínio perdeu 3 elétrons. Então 3 mais, lembra? E o oxigênio ganhou quantos elétrons? Tinha que ganhar 2, né? 2 menos. O que vai acontecer agora? Se essas cargas são opostas, aqui vai ter uma força de atração e eles vão se juntar. Então esta carga aqui, ela vai virar a atomicidade deste elemento aqui. E esta carga aqui vai virar a atomicidade deste elemento aqui. Então vai ficar o quê? Al2 e O3. Então esta aqui é a minha fórmula, bem tranquilo. Se eu não quisesse utilizar o esquema de Lewis, como é que eu poderia fazer? Bem, é só saber a carga de cada um. Se tu sabe que tem 3 elétrons na camada de valência, e ele é um metal, tende a perder, então ele é 3 mais. E o oxigênio, 2 menos. Então é só fazer agora, olhar torto para cá, regra da Xuxa. Então fica o quê? Al2, O3. É só tu conhecer a valência de cada um, que você consegue montar o íon fórmula aí. Então bem tranquilo, ligação iônica, você pode chamar também de ligação eletrovalente. Vai ocorrer o que? A transferência de elétrons. Ligação covalente. Aqui, o termo que você vai ter que lembrar não é mais transferência de elétrons, e sim compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons. Lá na ligação iônica, um queria dar, outro queria receber. Aqui não. Os dois querem receber. Aí tem que compartilhar. Tá certo? Se ninguém vai ceder um para o outro, tem que compartilhar. Vamos imaginar só o cloro. O cloro tentando se ligar com ele mesmo. A gente já sabe o quê? Que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que ocorre? Se esse aqui precisa de 1 para ficar com 8, esse aqui precisa de 1 para ficar com 8, epa, vamos compartilhar, garoto. Compartilhando, todo mundo fica com 8 e todo mundo está estável. Isso aqui é o esquema de Lewis, mas eu posso representar isso aqui pela fórmula estrutural. Um par de elétrons significa um traço. Eu posso representar desta forma. E esta aqui é a minha fórmula molecular. Tranquilo? Geralmente essas ligações covalentes são de não metais, né? Não metais mais não metais. Vamos ver um outro caso aí. Hidrogênio e também o cloro. O hidrogênio, a valência dele é 1. E o cloro, nós temos aí 7 elétrons na camada de valência. Então fica a mesma coisa. Esse aqui precisa, o hidrogênio ele é um caso particular porque ele se estabiliza também com 2 elétrons, certo? Não precisa do octeto, ele se estabiliza com 2, porque ele é 1s1, né? Aí vai completar o subnível, mais 1. Então é só compartilhar os
elétrons. Compartilhou, todo mundo se estabiliza. Eu posso representar desta forma aqui. E essa aqui é a minha fórmula molecular, o HCl. Certinho? Bem tranquilo, né? Para isso, para você descobrir quantos elétrons tem na camada de valência, é necessário fazer a distribuição eletrônica. Vamos ver agora hidrogênio e oxigênio aí, para formar a molécula de água aí, tá bom? Esse aqui é o tipo de fórmula que a gente chama de A2B. É um tipo de fórmula molecular. Então aqui para formar água, certo? Então a gente sabe que a valência aqui, a carga do hidrogênio é 1 e do oxigênio. Então o oxigênio tem 6 elétrons aí na camada de valência. Olha só. Isso aqui é esse esquema aqui, A2B, né? Tipo de fórmula molecular. Então, o hidrogênio precisa de 2 elétrons. O oxigênio, na verdade, precisa de 2 elétrons. E o hidrogênio precisa de 1. Então, compartilha. Só que aí, olha, 2, 4, 6, 7. O oxigênio ainda não se estabilizou. E você lança mais um hidrogênio aqui. Certo? E compartilha deste lado aqui. Pronto. Agora o hidrogênio está estável. O oxigênio também. Eu posso representar isso aqui desta forma aqui. Claro que aqui tem uma geometria um pouco angular isso aqui. E a fórmula molecular é H2O, certo? Então bem tranquilinho, bem legal isso aqui. Então o que você tem que levar para sua prova? Ligação covalente a um compartilhamento de elétrons, ligação iônica a uma transferência de elétrons. Ligação metálica. Na ligação metálica é o seguinte, são ligações, como o próprio nome já diz, de metais. E esse metal é um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados em uma nuvem, que também é chamado de mar, né? Que é o mar de elétrons livres. Assim, a nuvem de elétrons funcionaria como uma ligação metálica, mantendo os átomos unidos. Então, eu tenho aqui o metal. A gente sabe como, em sua grande maioria, os elétrons de um metal estão bem afastados do núcleo. Então, tem uma grande mobilidade aí dos elétrons ficar saltando. Então, a placa seria aqui uma placa, né, de cátions fixos. E os elétrons ficariam passando de um para o outro aqui, ficariam brincando aqui. Tá certo? Ligação metálica é bem tranquilinho. A noção geral é essa. E a teoria é justamente a teoria do mar de elétrons, onde eu tenho cátions fixos e os elétrons ficam pulando aqui de uma bola para outra. Olha só. É como se eu estivesse dentro de uma sala de aula e jogando uma bola para outra. A bola hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui, hora está aqui. Então fica essa brincadeira aí, porque na sua grande maioria os elétrons estão um pouco afastados do núcleo e, portanto, tem uma mobilidade maior. Certo? Nas ligações metálicas também há a forma de ligas, né? Por exemplo, aço é uma liga, ouro 18 quilate. Então tem toda essa questão aí da ligação metálica. Propriedades. Vamos ver algumas propriedades aí. Geralmente os metais aí eles são dúcteis. O que seria dúcteis é ter possibilidade de formar aí fios, né? Formar fios. Dizem que 1 grama de ouro aí pode formar até 1 quilômetro de fio. Eu não sei se é exagero, mas tem na literatura tem sobre isso. Eles podem são na verdade maleáveis, né? Ou seja, você pode fazer lâminas, né? Você pode fazer um monte de coisa aí. São bons condutores. Como tem aqueles elétrons ali saltando ali, porque tem aqui justamente a maioria dos metais, os elétrons estão um pouco afastados do núcleo e, portanto, ficam naquele pula-pula. Quando passa ali, né, tem uma diferença de potencial, justamente alinha esses elétrons, né, aí vai circulando no sentido só. Então, por isso que eles são bons condutores de eletricidade, são bons condutores. Geralmente aí são sólidos, né, em condições ambientais, aí, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio, ele é, na verdade, ele é líquido, né, nas condições ambientais. São bons condutores de calor também,
de eletricidade, também são bons condutores de calor. Então essas são algumas características, algumas propriedades, né, dos metais aí quando formam ligações metálicas. Agora vamos ver algumas questões dos concursos anteriores aí. Vocês vão ver que é bem tranquilo. O cloreto de vinila, isso aqui é de 2004, tá? 2004 foi uma prova difícil, mas não achei não. Bem tranquila também. O cloreto de vinila é uma substância utilizada na produção de um polímero conhecido como PVC. Sua fórmula estrutural plana está a seguir representada. Então aqui eu tenho uma fórmula estrutural. A gente sabe que um traço significa o quê? Um par de elétrons compartilhados. Eu tenho quantos traços aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cada traço desse tem um par de elétrons, só estou multiplicar por 2. 6 vezes 2, 12. Então o gabarito, portanto, é a letra E de elefante. 2004 também. Uma ligação iônica entre dois átomos ocorre normalmente quando eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Pelo contrário, eles querem ter 8 elétrons na camada de valência. Letra B. 1 elétron na camada de valência, nada a ver. Tem outros que tem 2 elétrons, não tem nada a ver isso aí. Eletronegatividade bem próxima, isso aqui já mais para ligação covalente do que para ligação iônica. Eletronegatividade bem distinta, perfeito. Perfeito. A gente sabe que a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de receber elétrons, né? No caso de ligação iônica, eu tenho um que tem muita tendência a receber e o outro que tem a tendência, na verdade, em doar, né? Então, a diferença de eletronegatividade é absurda aí na ligação iônica. Aqui nada a ver também, eletrônico completo, octeto eletrônico completo, nada a ver. Sulfato de bário é um sal utilizado em radiologia para contraste. Sobre os íons, isso que é interessante, podemos afirmar que é um ânion. A gente sabe o que é um ânion, né? O ânion é o que recebe elétrons. Esse é o ânion. Ele ganhou elétrons, então ele fica o que? Negativo. Se ele tem 2 menos, é porque ele ganhou 2 elétrons. Só que ele é um ânion composto, né? Tem 2 elementos químicos aqui, enxofre e oxigênio. Então é bivalente, porque tem 2 elétrons. Então o gabarito é letra A. É um ânion composto bivalente. 2005. Os elementos sódio e hidrogênio reagem com cloro para formar respectivamente. Então, hidrogênio ele pode reagir com cloro e o sódio pode também reagir com cloro. Note que aqui tem 2 que querem ganhar, ou seja, vão ter que compartilhar. Então, trata-se aqui de uma ligação iônica. E aqui, esse que quer dar, esse que quer receber. Aqui vai ter uma transferência de elétrons. Aqui é uma ligação iônica. E aqui é uma ligação covalente ou molecular, a gente pode chamar também assim. Então, aqui vai ter o quê? Sódio com cloro iônico, hidrogênio com cloro molecular ou covalente. Molecular. Então, um composto iônico e um molecular, letra B de bola. Um sal e uma base. O primeiro realmente é um sal, que é o cloreto de sódio. Mas o segundo vai dar o que? Um ácido aqui, né? Está dizendo que é uma base, então aqui que está errado. 2 sais, pelo contrário, é um sal e um ácido. 2 compostos iônicos, não, é um iônico e outro covalente. 2 compostos covalentes, não, tem um iônico. Então é a letra B de bola. Qual a fórmula do composto formado por sódio e enxofre? Aqui ele já deu o número atômico, você faz a distribuição eletrônica, então fica 1s2, esse que é o do sódio, viu? 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. O enxofre, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já tem 10, 3s2 tem 12 e 3p4, né? Então tem 10, 12 e 16. Então, um tem 6 elétrons na camada de valência e o outro tem 1 elétron, certo? Um é metal, o outro é não metal. Aqui tem uma ligação
iônica. Então vai ficar como aqui? Ficar um pontinho. Eu vou representar isso aqui de acordo com Lewis, viu? E o oxigênio tem 2, 4, 6, certo? O que ocorre? Ele precisa ganhar 2, só que aqui eu tenho só como doar 1. Então ainda não completou aqui. Então eu dou mais um sódio aqui. Agora sim, completa. Esse aqui doa para cá, perdeu, está estável, e aqui também se estabilizou. Então, ficou o quê? Na mais, ele precisa ganhar 2, O2 menos. Aí vai ter a força de atração, né? Uma força de atração. Então, as cargas vão virar coeficientes um do outro. Então, vai ficar, esse 2 vem para cá, Na2O. Então, esta aqui é a minha fórmula desse composto aqui, viu? Então, a letra C de corno. Bem tranquila, só na tranquilidade. Eu não sei qual é a dificuldade numa facilidade dessa. Só sabendo a família aqui, eu já poderia fazer a fórmula. Ó, sódio da primeira família. Então, a carga dele é 1+. O enxofre é da família 6A. Ele precisa ganhar 2. Só fazer a regra da Xoxa. Na2Cl. Aqui não é Cl, aqui é oxigênio. Aqui é oxigênio. Na2O. Beleza? Bem tranquilo. Outra de 2006. Uma partícula constituída possui 45 prótons, 72 nêutrons e 43 elétrons. Note o seguinte: se eu tenho 45 prótons e 43 elétrons, eu sei que no estado fundamental era para ter o quê? 45 elétrons. Aí eu te pergunto, se tem só 43 agora, ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu. Ele ficou positivo ou ele ficou negativo? Muito bem, garoto, positivo. Quem perde elétron fica positivo. Lembra lá do esqueminha que eu fiz lá no começo, né? Então, se ele perdeu apenas 2 elétrons, então ele é um cátion, né? Cátion bivalente. Então, já está aqui na letra A de amor. Tranquilidade. Agora, uma de 2015. Sobre a composição da molécula da água, assinale a opção correta. A molécula da água é formada por um átomo de oxigênio compartilhando elétrons com 2 átomos de hidrogênio, formando... Opa, não pode ter termo compartilhando com ligação iônica, nada a ver. Se tu fala compartilhando, é ligação covalente, cara. Não bota isso não. A molécula da água é formada por uma ligação metálica no final. Tá, tudo errado, cara. Então essa aqui é a letra C, ó. A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio compartilhando elétrons com 2 átomos de hidrogênio formando ligação covalente. É certinho isso aqui. Uma molécula de água, o número de elétrons é maior. Nada a ver, baboseira. Uma molécula de água, o número de elétrons é menor. Isso é besteira. Então letra C de camarão. Agora uma de 2011. Essa de 2011 caiu justamente em ligações metálicas. O que ele perguntou? Em relação às ligações químicas, é correto afirmar que a ligação metálica consiste em... Lembra lá da teoria do mar de elétrons, onde eu tenho cátions fixos, os elétrons ficam circulando ali, por isso que é chamado de mar de elétrons. Então a resposta já está na letra A de amor. Ligação metálica, um mar de elétrons circulando entre cátions fixos. Lembra da barra de metal? Eu tenho aqui vários átomos, alguns são cátions físicos, e os elétrons ficam justamente circulando aqui, que é justamente chamado de mar de elétrons. Então a gente encerra por aqui a nossa aula de número 7. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal
e até a próxima videoaula, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos.